Até que ponto a cultura organizacional pode atrapalhar no sucesso de uma operação de compra e aquisição? Esse é o assunto do debate que lançamos nesta edição do Mesa de Negócios e que tem a participação da professora e doutora em Sociologia, Carmen Migueles, e também do assessor para assuntos de fusão e aquisição, que é o Henrique Diniz Mascarenhas. Nós voltamos então agora nesse bloco com a pergunta do Fernando, que é mais um estudante que está nos acompanhando aqui no Mesa de Negócios, acompanhando a sua turma de administração da Faculdade ASA e que tem uma pergunta para os nossos dois participantes. Fernando, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte: qual é o principal entrave que está acontecendo no momento para as empresas e principalmente para os gestores de integração nesse processo? Quem começa, Henrique? O principal entrave é a falta de preparação. Quando não se tem uma preparação das pessoas para vencer esse processo de fusão ou de aquisição, tudo se torna mais difícil. Quando não dá tempo de alguns executivos, por exemplo, que foram alijados do processo, não participaram da negociação, são surpreendidos. Dá tempo de ligar para uma consultoria assim, e ter conversas que sejam horas para se preparar estrategicamente, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque existem processos que são muito rápidos. Não dá tempo de se fazer um treinamento de semanas com esses executivos, seja da empresa que está comprando, seja da empresa compradora, né? Na realidade, o executivo que vai conduzir a fusão pode se fazer um treinamento dele, um coaching individual sem problemas. O problema é que esse tipo de informação dificilmente pode vazar para o mercado. Então, é muito difícil você fazer a preparação antes do fato. É só depois do fato consumado que você pode entrar e fazer. E aí a recomendação, na realidade, é que se evite essa corrida por uma sinergia de curtíssimo prazo, tentando obter já resultados financeiros da consolidação das duas estruturas, e se dê tempo para que se entenda o que tem de valor realmente dentro dessas duas culturas, que valores essas culturas podem trazer para o novo negócio, e faça um processo de capacitação dessa liderança mais cuidadoso. A maneira que eu tenho de preparar esse profissional que já está na organização que vai ser comprada, que está recebendo uma outra organização. A orientação seria que ele colabore o máximo possível fornecendo informações, ou que ele seja um pouco mais estratégico, segurando algumas informações. Tem jeito de dar esse tipo de orientação? Na realidade, vai depender muito da ética do comprador, né? E essa é uma questão que nós trabalhamos muito constantemente, que é o tipo de jogo que o comprador vai implantar na empresa naquele momento. Se ele for ético, transparente, tiver um plano estruturado de crescimento, ele consegue montar um jogo cooperativo, um jogo ganha-ganha, e nesse cenário faz sentido cooperar. A recomendação é: facilite o futuro, porque você pode voltar nessa empresa, quer dizer, não seja uma pedra no sapato desse processo, dessa pessoa que está chegando, dessa nova organização, ou não? Na realidade, eu acho o seguinte, essas estratégias todas, elas precisam ser pensadas dentro da ética. E por que eu, como um executivo, colaboraria dando o meu melhor, meu conhecimento acumulado do negócio ao longo dos anos, aquilo tudo que eu tenho e que merece direito autoral, que foi uma inteligência construída ao longo dos anos, por que eu daria aquilo gratuitamente para alguém que está dando sinais de que vai me demitir imediatamente ou no menor prazo possível, de modo que ele possa aumentar a rentabilidade do negócio dele, enquanto eu vou para o mercado procurar um outro emprego. Então, esse tipo de jogo é que não pode acontecer numa fusão. O comprador tem que ter essa visão também, porque não dá para esperar que o outro colabore quando você não tem um plano para ser ético naquela situação. E, na verdade, não há nada de bom em você dar tudo de graça para o outro. É uma relação comercial, é uma relação de negócios, e a estratégia de gestão de recursos humanos precisa olhar para isso e entender o seguinte: são relações contratuais, são relações de mercado, em que ninguém dá nada de graça. Então, a estratégia, ela precisa estar clara para estimular a cooperação. Perfeito. Eu quero encerrar a participação da Faculdade ASA aqui com uma pergunta da professora Soraya, para que possa contribuir conosco aqui, professora que trouxe todos os seus alunos, e eu imagino que fusões e aquisições seja, se não for
até o momento ainda um tema de atuação em sala de aula, mas certamente será um tema que as próximas disciplinas vão contribuir para a formação desses estudantes. Então, para a gente encerrar, Soraya, uma pergunta para o nosso debate. A minha pergunta é: qual o papel da área de recursos humanos nesse processo de fusão e aquisição? O professor acabou de trazer essa informação aqui, vamos complementar. Essa área ela é estratégica porque ela que precisa ter um plano de capacitação de lideranças para esse primeiro momento, ela precisa ter qualificado os gestores da empresa compradora para estabelecer esse plano ganha-ganha, ela precisa entender muito bem como as pessoas se comportam em situações de pressão dessa natureza para que se possa criar estratégias para aumentar a cooperação. Então, esse tipo de qualificação é cada vez mais demandada da área de recursos humanos e tem cada vez mais profissionais da área de recursos humanos estudando, por exemplo, teoria dos jogos, que são as famosas teorias que os economistas construíram para saber como é que as pessoas tendem a reagir de acordo com as regras do jogo que se estabelecem no cenário. Você tem visto muitos profissionais de RH serem convidados para participar desse processo de fusão e aquisição, Henrique? Sim, e cada vez mais eu recomendo que eles participem desde o início. O profissional de RH é absolutamente importante porque o sucesso daquela operação, ela depende de pessoas. Sempre dependemos delas, né? Não é? E são as pessoas que vão, dependendo se o processo for bem conduzido ou mal conduzido, garantir o sucesso ou o fracasso se isso não for bem trabalhado. Então, o RH, respondendo a pergunta, é fundamental que se trabalhe a cabeça das pessoas para elas resistirem menos, para elas se adaptarem melhor a uma situação nova. Então, é absolutamente importante. Muito bem. Ponto. Nós tentamos, então, dar para vocês, telespectadores, empresários, profissionais de todos os setores dentro de uma empresa e também de atuação no mercado, uma visão mais clara e abrangente sobre o que acontece nos bastidores dos processos de fusão e aquisição que podem, em algum momento, chegar aí na sua empresa, no seu setor de mercado. Nenhuma empresa está isenta desta oportunidade, desta possibilidade, por razões variadas, mas sempre pensando na lucratividade de um negócio, no crescimento e na expansão. É essa a razão da fusão e da aquisição quando entra na estratégia de qualquer empresário, de qualquer gestor. Portanto, considere os pontos que foram colocados aqui pelo Henrique, pela professora Carmen. Considere tudo isso para você, executivo, se preparar e você, empresário, não sejam uma pedra no sapato desse processo, porque isso pode atrapalhar não só a empresa da qual você fazia parte até o momento, mas pode atrapalhar a sua carreira como empresário ou como executivo, porque notícias correm. Então, dentro da ética, com todos os parâmetros de transparência que foram colocados aqui, passe a considerar isso nas suas preocupações de gestor, sim. Independentemente de hoje você não estar precisando pensar em fusão e aquisição, amanhã. O que será que pode acontecer amanhã, semana que vem? Concorrentes de mercado se unindo e trabalhando juntos, isso acontece de forma surpreendente a todo instante. Então, considere tudo isso. Se precisar rever essa entrevista, você pode não só durante essa semana, nos próximos dias, assistir aqui na TV Horizonte, nas nossas reprises, mas também na internet, em nosso portal. Para você ter acesso a novos contatos com a Carmen, você pode entrar em contato no 31 4005 9200 ou então no e-mail atendimento@fdc.org.br. E para conversar com o Henrique é o 31 21 03 6000 e o e-mail é henrique@afs.com.br. Professora, muitíssimo obrigada. Henrique, muito obrigada. Até uma próxima entrevista. Obrigada.